Olá, boys and girls, garotos e garotas do Colégio Ômega. A gente aqui, pronto. Mais uma aula de Química Check. Gente, veja só. Da aula passada a gente falou sobre reações de substituição, onde você substitui um hidrogênio, né, da cadeia, lembrando aquela ordenzinha lá, né? Vocês lembram, né? Carbono terciário, secundário e depois primário. Na reação de substituição, a gente substituía um hidrogênio por algum outro. Por exemplo, a gente tinha a halogenação, tínhamos nitração, sulfonação, aquilação e etc. Então, vocês lembram, é só retornar a videoaula aí do aula anterior, né? Que aí vocês vão ver reações de substituição. Dessa vez a gente vai entrar em reações de adição, adicionar algo. Antes a gente tinha substituir em alcanos. Alcanos eram ligações simples, ligações sigma, apenas um tracinho. Já na reação de adição, vocês vão ver com hidrocarbonetos aí que vai ter pelo menos ligação dupla ou tripla, certo? Aquela ligação pi. Beleza? Lembram, né? Pronto, lá do início do ano. Então, na reação de adição, a gente vai utilizar uma halogenação, por exemplo, onde os dois caras que estão aqui vão entrar, ou seja, vão ser adicionados e não vai fazer substituição, certo? Então, Vitor, qual é a diferença entre reação de substituição para adição? Na reação de substituição, você vai ter em alcanos e na reação de adição, você vai ter em alcenos ou alcinos, certo? Ou seja, ligações duplas ou triplas. Vamos começar logo falando sobre essa aula. Gente, perceba só. Começamos aqui na reação de adição. Esse tema e o texto estão aqui na frente que vocês estão visualizando. Deixa eu marcar logo aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês verem com um laserzinho, né? Essa parte de reação de adição vocês vão encontrar onde? Bom, vocês encontram no módulo 11, no capítulo 32, beleza? Minha reação de adição, como está bem escrito aí, é só você dar um pause no vídeo e ler direitinho. Reação de adição são aqueles que quando você vai adicionar átomos. Então, você tem um exemplozinho aí embaixo, CH2 e CH2. Olha a ligação dupla. Vitor, o que acontece na reação de adição? Na minha reação de adição, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Vocês aprenderam no início do ano. Minha ligação pi é uma ligação muito fraca, muito fácil de ser quebrada, certo? Então, o que acontece é o seguinte, na reação de adição, a minha ligação π é rompida, ou seja, você quebra a ligação π e vai adicionar aqueles dois caras que estão entrando. Por exemplo, aí a gente está fazendo uma adição, um exemplo, né, bem genéricozinho. Você tem aí um A mais B, A e B, né, uma substância B, e quando você vai fazer uma reação de adição nesse alceno, tanto o composto A como o composto B vai entrar, certo? Vai fazer parte da cadeia carbônica. E, obviamente, desde o início do ano, vocês já aprenderam, né? E eu tinha dito desde o início do ano. Até o finalzinho do ano, você tem que estar sabendo a questão de nomenclaturas, certo? Você tem que aprender uma nomenclatura, tem que identificar o que é um grupo funcional e todos aqueles outros processos que você já sabe. Beleza? Dando continuidade, vamos ver quais são as reações de adição que a gente tem. Bom, a primeira que a gente traz aqui já é a reação de halogenação. Lembra lá de substituição? Eita, Vitor, então eu posso ter uma substituição e uma adição, trabalhando com halogenação? Sim, pode sim. Só que o que é que vai diferenciar? Se na hora de você fazer a substituição, você perceber que o composto é um alceno, então é reação de adição. E se eu perceber que o composto é um alcano, então eu já sei que é uma reação de substituição. Duas formas diferentes, certo? Mesmo sendo de halogenação, vai ser duas formas, duas coisas totalmente diferentes. Ou é adição, ou ele vai ser substituição. Vitor, e a adição diferente da substituição, diferente da adição? Bom, na halogenação que você tinha lá na substituição, a gente usava cloro ou bromo, bromação ou cloração. Já nesse caso, a gente pode usar também o iodo. Vitor, e o flúor? Bom, está bem destacado aí. Não é muito utilizado o flúor devido à reatividade que ele tem. O flúor é um cara muito reativo, então ele pode acabar explodindo ou destruindo até aquela molécula ou composto que ele vai querer, que vai estar reagindo.
Então, não é muito ideal utilizar o flúor. E sim, na adição por halogenação, você pode utilizar o cloro, bromo ou até mesmo o iodo, certo? A halogenação, o nome já está lhe ajudando. Halogênio. Você vai adicionar um halogênio. Halogênio família 7A, obviamente. Então, vamos entender aqui esse mecanismo. Acompanhe esse meu laserzinho aqui, essa bolinha aí mexendo. Perceba, viu, gente? Eu tenho aqui primeiro um alceno, estou tendo a minha ligação dupla. E o que vai acontecer com essa ligação dupla? A ligação π. A ligação π será rompida, a minha ligação π será rompida, e eu irei adicionar o cloro nos dois carbonos. Vitor, eu vou adicionar o cloro em um carbono só? Não. Olha essa setinha. Olha. Um cloro está indo para um carbono e o outro cloro está indo para o outro carbono. Vitor, se eu tivesse 3 carbonos no total, na minha cadeia carbônica tivesse 3 carbonos. Gente, quando você vai fazer uma halogenação, se for substituição com 3 carbonos, você corre para aquele carbono secundário, que é onde vai aparecer a maior quantidade de vezes. Isso vocês aprenderam já na aula passada. Quando eu percebo que é uma halogenação por adição, eu vou perceber uma dupla. Então, eu vou correr para onde? Para a minha dupla, certo? Se a minha ligação, eu tenho 3 carbonos, olha, veja aí pelo quadradinho aqui no cantinho. Tenho 3 carbonos. Se a minha dupla está nesses 2 carbonos, então esse carbono aqui que não estava fazendo a dupla, eu esqueço ele. Eu só preciso analisar a minha dupla na reação de adição, certo? Então, o que aconteceu aqui? Houve a quebra, o rompimento da ligação π e foi adicionado cloro em cada carbono, certo? Então, antes aqui eu tinha o eteno, dois carbonos, em ligação dupla, terminação de todo hidrocarboneto, O. Antes você tinha o eteno, fazendo uma halogenação com o cloro, e aí eu produzi o que aqui, olha? Bom, tenho cloro nesse primeiro carbono, cloro no segundo carbono. Então, você pode chamar aí de 2 dicloroetano. Fechou? 2, porque está no carbono 1 e no carbono 2. Como eu tenho 2 cloros, então eu chamo de dicloro. E aí eu finalizo com a nomenclatura dele normal. Et, 2 carbonos. An, porque se transformou em uma ligação simples. E a terminação de todo o hidrocarboneto, O. Tranquilo, gente? Dando continuidade, a gente passa para hidrogenação. Olha que nome difícil. Olha. Hidrogenação é adicionando o quê? Hidrogênio. Então, para você ter uma reação de hidrogenação, você vai ter algumas condições aí. Você precisa de uma temperatura e uma pressão ideal, beleza? Juntamente com o catalisador. Geralmente vocês podem encontrar, gente, essa parte de hidrogenação, ela também trazendo assim, ó, hidrogenação catálica. Por que catálica? Catalisador, certo? Porque na hidrogenação você pode utilizar um catalisador. Geralmente você utiliza o níquel ou a platina, certo? Então, novamente, o que acontece aqui? Olha. Primeira coisa que eu tinha um eteno, apenas a ligação dupla, né? Eteno. Houve o rompimento da minha ligação dupla, que é a ligação π. Não é quebrando a molécula, é quebrando a ligação π, viu, gente? Preste bem atenção nesse caso aí. Quebra minha ligação π e o hidrogênio vai entrar em cada carbono. Velho, é muito fácil. Na reação de substituição, o hidrogênio cai fora e alguém entra. Na adição, entra a bagaceira toda, certo? Então, eu tenho aí uma pressão e uma temperatura favorável, a utilização de um catalisador. Gente, esse catalisador, às vezes você pode encontrar ele até como um triângulozinho, certo? Você pode encontrar um triângulo. Esse triângulozinho nada mais vai indicar para você do que um catalisador, certo? Você pode encontrar isso aí, ou então questão de temperatura também. Catalisador, certo? Acelera. O que é o catalisador? Apenas acelerar a minha reação, certo? Não tem envolvimento nenhum com ela. Então, eu tinha o eteno, quebrei a minha ligação dupla e formei o etano. Muito simples. Quebro a ligação π e entra os dois caras no composto. Beleza? Dando continuidade. Vitor, mas se eu tiver um alcino? Porra, obrigado, valeu, é isso mesmo. Obrigado por perguntar. E se eu tivesse um alcino? Bom, se você tem um alcino, então você tem 2 ligações π. Então, você vai precisar fazer a quebra desse cara aí. Ou você faz uma parcial ou você faz uma total. A parcial é você quebrar apenas uma ligação π
e a total é você quebrar as duas ligações π. Bom, mas para isso, quando você tem um alcino, você precisa de um catalisador um pouco mais forte, ou como diz o professor Wesley, strong, sei lá como é que fala em inglês, né? Ele que fala. Depois você me ajuda, Wesley. Strong, né? Forte, força, sei lá como é que fala. Então, na minha hidrogenação de um alcino, a hidrogenação, vocês já sabem, é o H2, e esse H2 nada mais é do que hidrogênio ligado a hidrogênio. Onde eu quebro a minha ligação π, quebro aquela ligação π da primeira, entre os dois hidrogênios. Aí eu formo um alceno. Saio de um alcino e formo um alceno. Continuo com um catalisador forte, e aí ele vai quebrar novamente aquela ligação π que você tinha no alceno, formando o seu alcano, certo? Lembre que a ligação π é uma ligação muito fácil de ser quebrada. Vitor, onde é que utiliza assim essa questão da hidrogenação? Ou só por curiosidade de vocês, essa parte da hidrogenação, ela entra muito na produção de margarina. Você tem um óleo vegetal e transforma ele em uma margarina. O óleo ele tem insaturações, que é as ligações duplas, certo? Então, no meu óleo, quando eu tenho óleo vegetal, quando eu tenho a ligação dupla, eu faço uma hidrogenação nele, quebro a ligação π e transformo ele em uma margarina, certo? Obviamente, se você tem em casa um azeite de oliva extra virgem prensado a frio, que é o ideal, com um vazio mais escuro, é o ideal. Quando você aquece esse cara, então você deixa ele tomando até os próprios os raios, né, ultravioleta, até os próprios raios ultravioleta eles conseguem, na verdade, quebrar e romper essa ligação π que existe. Ou seja, quando você for comprar o seu azeite de oliva, compre aquele cara que tiver mais no fundo da prateleira, que é aquele cara que não tomou tanto sol, certo? Ou tanta luminosidade, que é para quebrar aquelas ligações π. Tranquilo, gente, essa ideia? Lembrando que a margarina faz mal, né? A gente já conversou sobre isso nas videoconferências. Quem perdeu que chore, né? É só assistir as videoconferências. Então pronto, entendi o meu processo de hidrogenação, vou passar para o próximo. Gente, perceba esse cara aqui. Regra de Marquinho, ou também conhecido como Markov-Nikov. É melhor a gente chamar ele de Marquinho, né? Bom, a regra de Markov-Nikov, ela diz o seguinte: quando eu quebro a minha ligação π, meu hidrogênio que vai entrar, que vai ser adicionado, vai para o carbono mais hidrogenado. Vitor, por quê? Por causa daquelas aulas que a gente já teve. Teve dúvida? Tire dúvida no vídeo, nas videoconferências, no plantão de dúvida. Por quê, Vitor? Porque eu tenho aquelas cargas parcial negativa e aquela carga parcial positiva, certo? Quer entender? Tire sua dúvida nas videoconferências. Então, meu hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o outro entra no carbono comum. A gente vai ver esse processo que vocês estão acompanhando aí. Então, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho o HBr, que é o ácido bromídrico aí, ou brometo de hidrogênio, onde o Br está sendo ligado ao meu Deus, é o CH2 aí, e o hidrogênio, o CH, desculpa, e o hidrogênio está sendo ligado ao CH2, ou seja, o carbono mais hidrogenado. O que é o carbono mais hidrogenado? O carbono que tem a maior quantidade de hidrogênio, certo? Então, veja o que aconteceu aqui. Ó. Tem um produto predominante. O que é esse produto predominante? É aquele cara que vai acontecer na maioria das vezes. Mas impede que o outro aconteça? De forma alguma. Só que, obviamente, nesse caso, você vai sempre estar encontrando em maior quantidade esse determinado produto aqui. Ó. Antes eu tinha o propeno e agora, como o bromo entrou no lugar, então vai ficar 2-bromopropano, certo? Mas também não deixa de existir o 1-bromopropano. Só que em maior quantidade eu vou ter quem? O 2-bromopropano, porque o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o Br foi para o outro carbono, certo? Qualquer dúvida, plantão de dúvidas. 3. Meu aleto de hidrogênio. Gente, aleto de hidrogênio é o que a gente acabou de falar ali do HCl, ou do HBr. Dessa vez a gente está vendo o HCl, o ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, como vocês podem encontrar. Como eu tinha dito a vocês desde o início, como é um aleto, é um halogênio, não vai entrar o flúor. Mesmo ele sendo em ácido fluorídrico, por exemplo, um ácido moderado, não entra por causa da reatividade que existe no flúor, beleza? Então, eu vou encontrar aí o HCl, HBr, o HI.
Vitor, o que acontece nessa reação de haletos de hidrogênio? Bom, minha ligação π é rompida. Meu hidrogênio, nesse caso aqui, vai para o carbono mais hidrogenado, que quem é ele? Bom, um eu tenho o CH2 e o outro eu tenho o CH2. Então, tanto faz. Você tanto pode adicionar em um como no outro. A quantidade de hidrogênio nos dois é a mesma. Então, adicione qualquer um. O cloro foi adicionado nesse primeiro carbono e o hidrogênio foi adicionado no outro carbono, formando aí o seu composto chamado de cloroetano. Antes eu tinha o eteno e agora passou a ser chamado de cloroetano. Tranquilo, gente? Nomenclatura não tem como esquecer, velho, desde o início do ano. Beleza? Hidratação. Velho, hidratação já está lhe ajudando muito. Olha, hidratar, água. Hidratação é quando você adiciona água, H2O. E o que é o seu H2O? Tá aqui, ó, já dito para você, ó, OH e H. Tranquilo? Então, na minha hidratação, o que acontece, Vitor? Bom, antes eu tinha um eteno e agora eu vou produzir um álcool. Então, quando eu tenho um alceno e eu faço uma hidratação, o que eu posso produzir nele é álcool, certo? Antes eu tinha o eteno e agora eu produzi o etanol. Certo, gente? Como eu identifico que é um álcool, a presença do OH ligada a um carbono saturado. Isso vocês já aprenderam desde o início do ano. Beleza? Hidratação é a adição de água. Então, o que é que vai ter? O OH e o H, onde o meu hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, que nesse caso é qualquer um dos dois, e o OH vai para o outro, certo? Formando aí um álcool. Hidroxila ligado a carbono saturado. Isso quando acontece a hidratação de um alceno. Mas, Vitor, se minha hidratação for um alcino? Pronto, obrigado por perguntar. Quando você tem uma hidratação de um alcino, que é a ligação tripla, perceba esse mecanismo que vocês estão tendo aqui embaixo. Eu tenho um alcino, tenho a minha ligação tripla, ela aqui aí, de um eteno, ou um etino, perdoe, é uma ligação tripla, um etino. Pego a minha água, que é o H2O, onde o meu hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, que é qualquer um dos dois, e o OH vai para o carbono, que é menos hidrogenado. Nesse caso aqui, a gente botei essa setinha aqui, mas foi o processo inverso, mas vocês entenderam. O bagulho é louco, né, tio? O bagulho é louco, cheque. Bom, então o que aconteceu aqui, gente? Olha, meu OH, ele acabou entrando, como eu quebrei a ligação π, uma só, eu produzi um enol. O que é um enol? É quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Esse enol, a forma dele ficar aí é uma forma muito instável. Ele não está se sentindo muito bem. E o que é que acontece ali naquela instabilidade dele? Ele se transforma rapidamente em um aldeído. Vitor, como assim? Aqui, ó, carbonila ligado a hidrogênio. Melhorando. Vamos continuar aqui, rapidão. Mas a gente entende já já. Percebo que aqui agora eu tenho um propino. Olha a minha ligação dupla, onde está. Se a minha ligação dupla, gente, está aqui, eu esqueço aquele CH3. Meu hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, que é o primeiro, e o OH vai para o carbono do meio. Vitor, qual o produto que eu formei? Deixa eu lifar aqui, que aqui é uma ligação dupla. Pronto. Bom, percebi que eu formei um enol, onde esse enol está no meio da cadeia. Como tem uma instabilidade muito grande, ele vai automaticamente produzir aí uma cetona. Como ele produz essa cetona, Vitor? Bom, esse hidrogênio aqui sai dessa ligação onde está o O, sai do O e vai para o carbono. A mesma coisa aconteceu aqui em cima, gente. Olha, esse OH cai fora daqui do oxigênio e se liga ao carbono, certo? O carbono vizinho dele, né? Cadê? Deixa eu puxar mais essa setinha aqui. Pronto. Ao carbono vizinho, onde foi quebrada a ligação, certo? Por causa dos elétrons desemparelhados que vai ter ali presente. Qualquer dúvida, plantão de dúvida, novamente. Né? Acho que eu já falei isso 4 vezes, velho. Ou foi 3. Falei 4, mas eu apontei 3, né? Tá bom. Vocês entenderam. Então, o que acontece aqui, Vitor? Se meu enol for feito em um carbono primário, eu formo um aldeído. Mas se meu enol for feito em um carbono secundário, eu transformo ele em uma cetona. Certo? Então, para a gente finalizar logo, eu trouxe esse mapa mental, só para vocês terem uma ideia um pouco mais, né? Então, minha definição de uma reação de adição vai ser a quebra da ligação π,
que é a ligação dupla, vocês já sabem disso, ou tripla. Você vai ter essa cisão homolítica. O que é cisão? Quebra. Cisão é quebra. Cisão é quebra. Então, eu acabei tendo essa quebra dos radicais, formando os radicais livres e cálidos. Quando eu quebro a ligação π, eu formo os elétrons, né? Tenho meus elétrons ali soltos. E por causa dessa quebra, dessa cisão que aconteceu, os elétrons livres ali, eles acabam querendo se ligar. Então, aquela adição, ele se liga nos elétrons que estão livres. Hidratação, a gente acabou de ver, né? Seguindo a regra de Markov-Nikov, onde você tem que ir o hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Podendo, se for um alceno, eu formo um álcool. Se for um alcino, eu vou formar um aldeído ou uma cetona. Hidrogenação é a adição do hidrogênio. Lembre sempre, catalisador com catalisador. Halogenação é aqueles halogênios que eu tinha, Cl2, Br2 e 2. Hidrohalogenação é aquela adição, gente, do hidrogênio com halogênio, viu? Foi o que a gente viu na estante. Onde o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Mas, Vitor, você está trazendo aqui Markov-Nikov, onde ele entra no carbono mais hidrogenado. Beleza, é isso mesmo. Só que eu estou vendo ali o Karashi. O que é esse Karashi? Não é Karashi, é Karashi, certo? Ei, Karashi. Bom, o Karashi, ele tem aí, quando você percebe a presença de um peróxido, ou seja, H2O2, aquela água oxigenada. Quando eu percebo que eu tenho um peróxido em cima da minha setinha, como vocês estão vendo aqui, ó, se eu perceber que eu tenho um peróxido, então esse cara aí vai seguir uma regra contrária a Markov-Nikov. É tanto que a gente chama de regra anti-Markov-Nikov. Ou seja, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Beleza, gente? Então, por hoje é só essa reação de adição. Logo, logo vocês vão estar vendo também a reação de eliminação. Beleza? Então, obrigado por participarem dessa aula cheque. Bufo, querida. A gente se vê. Um cheiro e um queijo. Deixa eu fechar aqui o slide. Voltar pra gente. Tchau, tchau.